Vamos lá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Né? Vocês podem ver que já faz um tempinho que eu gravei o vídeo, os vídeos de matemática financeira, né? Então, estou fazendo essa parte que é a parte do Python, né? Que é a parte mais legal de todas, e nós vamos rever algumas coisas, né? Nós vamos rever as fórmulas de juros, e aqui nós vamos passar todas essas benditas coisas para o Python, tá bom? Por quê? Porque sim. Então é o seguinte, nós vamos rever algumas fórmulas, que são as fórmulas básicas aqui. Como, por exemplo, nós vemos o montante. Né? Montante nada mais é do que capital, que multiplica 1 mais taxa, tempo. Que é linear, tá bom? Então, dessa forma, para a gente calcular, é uma forma, inclusive, bem simples. A gente não precisa se preocupar nem mesmo com divisão. Né? Quando nós estamos tratando de programação, quando nós tratamos de divisão, é um pouco embaçado, porque a gente tem que verificar se não vai dar divisão por zero. Né? Então, voltemos para cá. Então, como que ficaria se nós criássemos uma função? Né? Vou colocar aqui função que calcula montante, de cálculo do montante. Beleza? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente colocar aqui def calcular montante, né? E aí quais são os valores que eu passo para dentro disso aqui? Neste caso vai ser o capital, neste caso, o outro caso vai ser a taxa e aqui o tempo. Beleza? Caso vocês queiram fazer um doc, né? Aí pode até colocar, por exemplo, isso aqui, né? Método que calcula o montante de um capital investido dado determinado tempo e taxa, né? É que eu lembro é mais ou menos assim, né? Você coloca aqui, aí você tem aqui input, né? Que neste caso seria capital. Aí aqui é um float, valor inicial, aí coloca aqui taxa, né? Neste caso a taxa é taxa neste caso também ele é um float, né? Taxa de juros aplicado, né? E aqui eu tenho o tempo, e neste caso ele também pode ser float, tá? Não necessariamente ele tem que ser um número inteiro. Nos exercícios que nós fizemos, né, nós vimos que, por exemplo, existem casos ao qual eu tenho uma taxa mensal, que são de 30 dias, só que eu aplico 35 dias ao longo do tempo, eu aplico 40 dias, eu aplico 43 dias, eu não aplico 60. Se fosse 60, tudo bem, aí seria uma razão. Nada mais é do que uma razão de um mês. Tá? Mais para frente eu vou explicar um pouco mais. Né? E é o tempo ao qual se tempo capitalizado, vamos colocar aqui, capitalizado, beleza? Então eu tenho aqui esses benditos desses meus valores, que eu lembro do octype assim, se não eu corrijo no próximo vídeo, tá bom? Então é o seguinte, eu simplesmente só vou fazer aqui um return, não precisa de muita coisa, né? Capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Eu poderia colocar CIN? Eu poderia, não tem problema nenhum. Eu estou colocando aqui porque fica mais bonitinho da gente poder ler. Né? Então, vou executar. Né? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Se não, pode ficar tranquilo que depois no próximo vídeo eu arrumo o doctype. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro exercício aqui. Ó. Uma pessoa aplica 18 pau, né, a taxa de 1,5% ao longo de 8 meses. Qual que vai ser o valor acumulado no final desse período? É um dos primeiros exercícios que a gente fez aqui no livro, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui simplesmente calcular montante, né? E aqui eu errei no doctype, mas tudo bem. Depois eu vejo como que eu arrumo esse bendito, né? Eu não lembro direitinho como é que faz o bendito do doctype. E no próximo vídeo a gente já arruma, tá? Já estou falando aqui, não vou refazer. Então, quais são os valores que eu tenho que colocar? O primeiro é o 18 mil, né, que é o valor que eu vou investir, né? 1,5 ao mês. 1,5 ao mês, que é 0,015, beleza? E o outro é neste caso é o tempo, que são 8 meses. Na hora que eu executar, vai dar 20,6 e 0,00004, mas isso é por causa do arredondamento, tá bom? E isso daqui é exatamente o valor
que nós temos aqui no final do exercício. Aqui é meio ruim para focar, né? Mas está mais ou menos aqui, assim. Ó. Vamos ver se ajuda a focar. Aqui, ó. Esse é um dos primeiros exercícios que nós fizemos. Né? Mas assim, putz, Uruba, eu tenho as outras formas. Por exemplo, aqui no segundo exercício, está falando aqui, ó, uma dívida de 900 mil irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Ou seja, estou fazendo uma antecipação de valores. Só que para eu poder fazer a bendita da antecipação de valores, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer o valor futuro ao valor presente. E não é essa a fórmula. A fórmula é diferente. Vamos lembrar aqui como é que nós podemos fazer a bendita, isolando aqui os benditos. Quando é linear, até que é fácil. Tá? Então aqui eu tenho montante, exatamente isso. Capital, 1 mais IN. Ah, eu quero saber o capital, por exemplo. Eu simplesmente pego aqui o capital é igual ao quê? Montante sobre 1 mais taxa tempo. Eu estou colocando entre parênteses, mas em si não tem problema, né? Porque afinal de contas é uma multiplicação que tem ali na frente. Né? Eu poderia simplesmente só colocar 1 mais taxa tempo. Eu falei como fazer isso daqui em vários vídeos de matemática financeira, galera. Eu não vou voltar a falar, tá? E tá, beleza. Como é que eu isolo taxa, por exemplo? Taxa nada mais é do que montante sobre capital menos 1, isso daqui dividido por N, ou N minúsculo, né? Ou eu posso escrever de uma outra forma. Eu posso escrever, por exemplo, montante sobre capital menos 1, ao qual é multiplicado por N menos 1. Ou, se bem que aqui N menos 1, para quem não lembra, N elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre N. Né? É a mesma tranqueira. Beleza? Eu posso deixar ou dessa forma aqui, que no final das contas eu divido por N, ou eu posso dividir pelo inverso, ou eu posso multiplicar pelo inverso de N. É a mesma coisa, tá bom? Ah, eu quero isolar, por exemplo, eu quero isolar o meu tempo. Tempo vai ficar a mesma coisa que nem taxa. Tempo vai ser o quê? Vai ser montante sobre capital, deixa eu deixar de uma forma mais bonita, né? Montante sobre capital menos 1, né? Fechar aqui, menos 1 sobre taxa. Porque aqui, como nós estamos tratando simplesmente de algo linear, né? Eu posso fazer essa propriedade. Eu posso simplesmente só pegar e mudar pelo outro. Ou, né? Ou a mesma coisa que aqui. Montante sobre capital menos 1. E aqui eu multiplico por taxa elevada a menos 1. Eu posso fazer dessa forma também, que também funciona. Tá? Porque, afinal de contas, como eu estou fazendo uma divisão aqui por I, né? Se eu pegar A vezes 1 sobre B, é a mesma coisa que eu ter A dividido por B. Lembremos dessa propriedade também. Né? Eu falei um monte de outros vídeos, tem mais de 100 vídeos falando sobre isso, né? E não vou entrar nos méritos matemáticos da coisa. Né? Vocês podem ver que eu já tenho aqui algumas propriedades. Né? Então, para eu poder ter essas variáveis, é dessa forma que eu tenho que montar os cálculos. Então, eu já tenho o montante, já tenho o capital, já tenho a taxa, eu já tenho o prazo, já tenho o tempo. E isso a gente vai passar para Python, mas isso a gente vai passar nos próximos vídeos. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, gostado. É isso aí, beijos e até mais. Ah, não se esqueçam que o código também está no GitHub. Fui.